Deus abençoe meus irmãos, Deus abençoe a todos, no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa iluminar o coração de todos meus irmãos. Meu forte abraço desse amigo que vos fala, o missionário Francinaldo Salviano. Eu quero saudar a todos e pedir que Deus ilumine o coração de todos meus irmãos. Os irmãos que tiver alguma dúvida a esse respeito, que nós vamos tratar agora, que é a palavra que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14. O dom de profecia é superior ao de línguas. O dom de profecia é superior ao dom de línguas. O que é que nós vamos abordar, irmãos? A pergunta é necessário eu falar em língua na igreja? É necessário eu falar em línguas quando eu estou pregando a palavra de Deus? Sim ou não? Você pode fazer seus comentários, suas perguntas. E eu quero, desde já, pedir para os irmãos abrir suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, a partir do versículo 1, né? A palavra do Senhor diz assim, irmãos, que o dom da profecia é superior ao dom de línguas. Por quê? Porque a profecia edifica a igreja. A profecia edifica os ouvintes. Quem está me ouvindo vai ser edificado. E a profecia é a palavra de Deus. Quando o irmão ou a irmã sai de sua casa, sai de suas residências e vai até a igreja, ele vai para quê? Obviamente, eles vão para ser edificado ou edificada pela palavra de Deus, o dom da profecia. Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz na sua mensagem, que o dom de língua só edifica quem está falando. Então, se eu estou pregando na igreja, estou profetizando em dom de línguas, como é que os irmãos vão ser abençoados? Como é que os irmãos vão ser edificados? Porque a Bíblia diz que o dom de línguas só santifica, só edifica a mim mesmo. Então, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 14, a partir do versículo 1, diz assim: o dom de profecia é superior ao de línguas. Aí o apóstolo Paulo diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistério. Eu quero dizer aqui, irmão, que não é pecado nem é errado falar em línguas. Não, obviamente não. Só que se eu falar em língua na igreja, os irmãos têm que entender o que eu estou falando. Senão os irmãos não vão ser edificados. Senão os irmãos não vão ser
trabalhado na vida espiritual. Por que, missionário Francinaldo? Porque a palavra do Senhor diz que quem fala em línguas não fala a homens, e sim a Deus. Visto que ninguém entende e em espírito fala mistério. Ou seja, se eu falo em línguas, mas os irmãos não entendem o que eu estou falando, então obviamente a igreja não vai ser edificada. Por isso, no meu ponto de vista, espiritualmente falando, por isso que a igreja hoje se encontra em decadência. Se encontra em decadência. Por quê? Porque às vezes o pastor está ali falando em línguas, mas não interpreta o que ele está falando. Aqui no versículo 3 diz assim: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Aí o segredo da mensagem. O dom da profecia edifica a igreja. Como? Edificando, exortando e consolando. O dom da profecia, que é a palavra, edifica a igreja, exorta a igreja, consola a igreja. Por isso que, no meu ponto de vista, se não tiver um intérprete para interpretar a palavra, então é em vão eu falar em línguas, porque falar em línguas na igreja, eu estou falando na igreja. Se os ouvintes vão para a igreja, vai para ser o quê? Edificado, né? Vai para ser exortado e vai para ser consolado. Se eu falo em línguas na igreja, eu tenho que interpretar aquela palavra para que os irmãos sejam edificados, consolados e exortados. A igreja, ela tem que ser consolada, exortada e edificada. Mas o que profetiza, o que é profetizar? É a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. Quando eu estou pregando para a igreja, eu estou levando a igreja a ser edificada, exortada e consolada. Se a igreja não for edificada, consolada e exortada, a igreja cai em decadência. A igreja cai em decepções. A igreja cai em cilada. Porque tem uma palavra na Bíblia que o próprio apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu tenho que entender a palavra de Deus. Quando a Bíblia diz a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, não é somente eu ouvir a palavra de Deus. Eu tenho que ouvir a palavra de Deus e entender a palavra de Deus. Mas o que profetiza ou que prega a palavra, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Irmão, eu quero frisar aqui que eu não estou aqui falando nada contra o dom de língua. Não, eu estou falando que o dom de língua edifica quem está falando. Se eu estou no altar pregando para a multidão e estou falando em língua, eu estou sendo edificado. Mas quem está me ouvindo não está sendo edificado porque não está entendendo o que eu estou profetizando. Isso estou falando do dom de língua. Já o dom da profecia, de profetizar, edifica quem está ouvindo. Por isso é necessário, irmão, não se preocupe, tá? Porque aqui nós estamos num salão, num lugar onde nós pregamos, obviamente, e
pessoas passam e faz barulho, passa carro, não é? E etc. É assim mesmo, tá bom, povo de Deus? Então, mais o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando, ou seja, edificando, ou seja, ensinando, preparando, exortando, às vezes uma bronca, né? E consolando. A Bíblia diz que o Senhor faz a ferida e Ele mesmo curará a ferida. Então, irmão, aqui eu não estou dizendo que é errado o dom de língua, não, jamais, que é errado eu falar em língua dos anjos, que o povo diz dos anjos, né? Que a Bíblia não menciona isso. A Bíblia fala línguas estranhas, não é? Ou seja, se eu falar línguas estranhas, ou eu tenho que interpretar para quem está me escutando, ou tem que ter um intérprete para que a igreja venha entender e venha ser edificada. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, principalmente o dom de profecia, porque o dom de profecia está ensinando a igreja a ser edificada, está ensinando a igreja a ser exortada e consolada. Então nós precisamos saber interpretar a palavra de Deus como a palavra de Deus ela é. Continuando, a palavra de Deus diz assim: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério, ou seja, visto que ninguém entende. Espera aí, se eu saio de minha casa e vou participar de um culto na igreja, eu vou para mim o quê? Entender o que eu estou ouvindo, né? Eu vou para mim entender o que eu estou ouvindo. Versículo 3, voltando. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Sabe qual é o problema de hoje em dia? É que a igreja mais, nos dias atuais, não é mais edificada. A igreja nos dias de hoje não é mais exortada e nem é mais consolada. Por quê, missionário Francinaldo? Porque falta o dom da profecia, que é a palavra de Deus. Versículo 4 de 1 Coríntios 14. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Versículo 4. Eu podia parar aqui essa mensagem, né? Eu podia parar essa mensagem aqui, pronto. Porque essa mensagem do versículo 4 já se expressa tudo. Já se expressa tudo que você, povo de Deus, o senhor, meu irmão, a senhora, minha irmã, você, rapaz, você, moça, precisava ouvir. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Ou seja, se eu falar em outra língua, eu estou edificando a quem? A igreja que está me ouvindo? Não, eu estou edificando a mim. Eu estou edificando a mim mesmo. Então, não tem sentido o irmão, a irmã sair de suas devidas casas e ir para a igreja escutar apenas uma falação de quê? De línguas. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, o que prega a palavra, edifica a igreja.
dia nós vivemos uma decadência no Brasil sobre o dom da profecia, sobre ensinar, sobre edificar, sobre exortar, sobre consolar. O que se ouve de hoje em dia é falação de língua, é pula-pula, é reteté, é profecia tirada da mente do homem, e a igreja não é edificada, nem exortada e nem consolada. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Pastor, profetize. Profetize na palavra de Deus, para que a igreja seja edificada. O apóstolo Paulo, eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, do que profetizeis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Você entendeu, povo de Deus? Ou seja, Paulo disse o quê? Quisera eu que todos falassem línguas, que todos falassem línguas, porque quem profetiza é superior ao que fala em outra língua, salvo se tiver algum intérprete, para que a igreja seja edificada, tudo bem, amém. Eu queria que todos falassem língua, o apóstolo Paulo dizendo, mas para falar em línguas na igreja, tem que ter um intérprete, para que a igreja seja e receba edificação. Missionário, você quer dizer o que com essa mensagem? Eu não, é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz: quisera eu que todos falassem línguas, mas se tiver um intérprete, que fale línguas, porque se falar em línguas e não tiver um intérprete, quem interpretar, não tem como a igreja ser edificada. Versículo 5 de 1 Coríntios 14. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizeis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, ou seja, salvo, se interpretar, para que a igreja receba edificação. Eu quisera vos que todos falassem em outras línguas, muito mais, porém, que profetizeis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar. Ou seja, tem que ter alguém para interpretar a palavra de Deus, para que a igreja seja edificada. Irmãos, se não tiver alguém para interpretar a falação, o dom de língua, a igreja não é edificada. De repente você vai da igreja e você vai e volta do mesmo jeito, porque você não entendeu nada. Às vezes você nem escuta tanto falação de língua, falar de línguas, o dom de língua, mas você não recebe uma tradução da própria palavra de Deus em português, quanto mais em línguas. Paulo disse: quisera eu que todos falassem em línguas, porque quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se alguém interpretar, para que a igreja receba a edificação. Versículo 6: agora,
Porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Ou seja, pode dizer o quê? O que me adianta eu ir até vocês falar línguas, se não for pelo meio de profecia ou de doutrinas? De que vos aproveitarei? É assim que instrumentos inanimados, como flautas ou a cítara, quando emitem som, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? O que Paulo está dizendo aqui? Que o dom de línguas sem interpretação é como os instrumentos inanimados, como a flauta e a cítara, quando se emitem sons, se não os derem bem distinto. Como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Como é que vai se reconhecer ou conhecer o dom da cítara ou da flauta? Porque estão misturados, estão bem distintos. Você não vai entender porque a mensagem, porque o som estão misturado. Assim é a profecia ou o dom de línguas. Se não tiver intérprete, é como o som inanimados, que uma toca ali, outra toca ali, outra toca aqui, outra toca aqui, porém você não entende absolutamente nada onde está o som, porque está misturado. Assim, Paulo diz que é o dom de língua dentro da igreja, se não tiver alguém para interpretar. É preciso ter alguém para interpretar. Versículo 8: pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha, né? Ou seja, assim também a trombeta, se der som incerto, quem se preparará para a batalha? Naquele tempo era tocada a trombeta para anunciar que o povo ia para a guerra. Ou seja, se o toque da trombeta foi certo, como é que o povo ia se preparar para ir para a guerra? Assim é o dom de língua. Se não tiver intérprete, se torna como a trombeta tocada incertamente. Por isso, irmãos, é que hoje a gente não consegue se preparar dentro da igreja. Porque às vezes você vê muita falação de língua, muita profecia citada pelo homem, porém não tem o intérprete para traduzir aquela mensagem. Aqui no versículo 9 diz assim: assim vós, se com a língua não disseres palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estarei como se falasse ao ar. O que Paulo diz? Assim vós, se com a língua não disseres palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estarei como se falasseis ao ar. Ou seja, o que Paulo diz? Assim como o som da trombeta, da cítara, da flauta. Se você não vê, se você escuta aquele som misturado, você não vai saber onde está tocando o som. Assim é se eu falar em outras línguas.
e não saber interpretar. Vamos voltar aqui para o versículo 9 novamente. Aqui no versículo 9, vamos voltar novamente para nós entender melhor. Assim vós, se com a língua não disseres palavras compreensíveis, como se entenderá o que se dizeis? Porque estarei como se falasse ao ar. Porque o que, povo de Deus? Se eu não falar palavra compreensível para a igreja, é como se eu estivesse falando ao ar. Porque ao ar é elevado, não serve. O ar levou, soprou, acabou. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Ou seja, vamos voltar para o versículo 7. O 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem som, se não os derem bem distinto, como se reconhecerá o que se toca? Na flauta ou na cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a trombeta, para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizes? Porque estarei como se falasse ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação de voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. O que Paulo está dizendo? Eu posso ouvir vários tipos de idioma, vários tipos de línguas. Se eu não entender o que eu estou ouvindo, eu sou para aquela pessoa como estrangeiro, e aquela pessoa é como estrangeiro para mim. É como o som da trombeta tocado incerto. É como o som da cítara ou da flauta tocado em vários lados. Eu não sei para onde está o som da flauta e nem da cítara. Se eu, pois, ignorar, quando a Bíblia diz, como Paulo diz, se eu, pois, ignorar a significação de voz, está dizendo, se eu não entender, se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala para mim, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Procurai o quê? Progredir para a edificação da igreja. Irmão, nós pregador, nós temos que procurar progredir para edificar a igreja. Progredir é o que? É crescer, é aprender, é entender cada vez melhor. Então, se eu posso ignorar a significação da voz, se eu ignorar, quer dizer o quê? Se eu não entender o significado da voz,
serei estrangeiro para aquele que fala a mim, e ele estrangeiro para mim. O que Paulo está dizendo aqui no versículo 11? Se eu ignorar, ou melhor, se eu ignorar, quer dizer, se eu não entender o sentido da voz, aquele que está falando, para mim, é estrangeiro. E eu que estou ouvindo, sou estrangeiro para aquele que está falando a mim. Assim também, versículo 12, assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Povo de Deus, pastor, bispo, reverendo, você que prega a palavra de Deus, procure progredir para a edificação da igreja. O problema é que tem irmão, tem igreja por aí que só acredita que você, eu, nós somos de Deus se nós falar em línguas o culto inteiro, se nós pular o culto inteiro, se nós gritar o culto inteiro. Irmão, eu sempre digo, se falar em línguas, se pular, fosse algo espiritual, Jesus, os apóstolos, Paulo, Pedro e outros, não era espiritual, porque esses homens, eles não eram de estar pulando, eles eram homens de quê? De procurar dons espirituais para a edificação da igreja, para a edificação da igreja, amém? Nós precisamos entender o que estamos ouvindo, entender o que estamos pregando, entender, porque se eu prego, se eu ensino, entre aspas, né, o que eu não entendo, eu vou estar passando para a igreja, para os irmãos, uma palavra como se eu estivesse falando ao vento, como o apóstolo Paulo diz. Então, se eu, pois, ignorar a significação da voz, esse ignorar, eu repito, e se eu não entender a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala a mim, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Ou seja, se eu não souber interpretar uma palavra em línguas, eu tenho que orar para mim, para que eu possa interpretar. Se eu não souber interpretar a palavra em línguas, então que eu fale a palavra no dom da profecia, que é a palavra, para que todos possam entender o que eu estou falando, o que eu estou pregando. Escute bem o que a palavra de Deus diz. Versículo 11: se eu, pois, ignorar a significação da voz, se eu ignorar, ou seja, se eu não entender o sentido da voz que eu estou ouvindo, da mensagem que eu estou ouvindo, serei estrangeiro para aquele que fala a mim, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Se você é um pastor, um pregador que fala em língua na igreja, você tem que orar para você interpretar, ou para Deus levantar um intérprete,
para traduzir para os ouvintes o que você está falando. Porque senão, você vai ser estrangeiro para a igreja que está ouvindo, e a igreja vai ser estrangeira para você que está pregando. Não é isso que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 11? Se eu ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala a mim, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir, crescer, desenvolver, aumentar. Progredir quer dizer desenvolver, crescer. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para edificação da igreja de Cristo. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Se você fala em línguas, você tem que saber interpretar. Senão, quem está ouvindo vai sair, às vezes, pior do que como chegou. Se você não saber interpretar o dom de língua para quem está ouvindo, de repente, quando esse irmão ou essa irmã sair da igreja, às vezes pode sair pior do que quando chegou, porque vai sair confusa, em dúvida, sem saber o que ouviu. Às vezes até pensa assim: meu Deus, eu vim para a igreja para me sair melhor, para me entender o sentido da palavra, eu não estou entendendo nada. Tem pessoas que saem da igreja, desculpa aí, povo de Deus, tá bom? Tem pessoas que saem da igreja, às vezes, mais confuso do que quando chegou. É preciso nós entender o que estamos ouvindo. Alguém que tira habilitação só pode dirigir depois que entende as regras do trânsito. Um motorista, um piloto de avião, um piloto de um helicóptero, um motoqueiro, todos que mexem com o meio de transporte têm que ser habilitados e entender a regra do trânsito e do transporte. Assim é a palavra de Deus. Temos que saber interpretar. Continuando aqui, vamos voltar aqui para o versículo 13 de 1 Coríntios 14. Versículo 13 de 1 Coríntios 14. Vamos continuar, povo de Deus. Vamos continuar, vamos junto, porque Deus vai iluminar o seu coração. Pelo que fala em outra língua, deve orar para que possa interpretar. Ou seja, se eu oro em outra língua, eu tenho que saber interpretar o que estou falando. Então, o que eu falo é a língua da profecia, que é a linguagem que todos vão entender. Porque se eu orar em outra língua, e o meu espírito orar de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também com a mente. Se tu bendizeres, preste atenção, você que fala línguas, se tu bendizeres, escute bem o que eu estou falando, você pode falar línguas, é bíblico, eu vou edificar a mim, mas aqui a questão é de falar na igreja. A gente está falando sobre falar línguas na igreja e ter o intérprete para interpretar o que você está falando. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. O que farei, pois? Orarei com o espírito,
mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também com a mente. Se tu bendizeres apenas em espírito, tu bendizeres, tu quem? Tu que fala em línguas. Se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indouto? Indouto, irmãos, indouto é aquela pessoa que não tem muito entendimento, que tem uma dificuldade de decifrar, de entender uma palavra. Indouto é aquela pessoa que tem uma dificuldade de entender o significado de uma palavra. Ou seja, se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indouto? O amém, depois da tua ação de graça? Ou seja, se eu bendizer apenas em espírito, o indouto vai dizer amém? Obviamente não, ele não entendeu nada, né? Se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indouto? O amém, depois da tua ação de graça, visto que não entende o que dizes. Visto que não entende o que dizes. Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Preste atenção. Irmão, nós temos que entender a hora certa, o momento certo de eu falar em línguas e de eu falar profecia. Preste atenção. Versículo 16 de 1 Coríntios 14. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 16. Se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indouto? O amém, depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes. Porque tu, de fato, dás bens as graças, mas o outro não é edificado. Ou seja, eu dou graças a Deus, eu louvo, né? Eu dou glória a Deus, em outras línguas, eu estou dando graças a Deus. Eu estou glorificando a Deus, eu estou sendo edificado, mas o outro não é edificado, porque não está entendendo. Principalmente o indouto. O indouto, ele não é edificado porque não entende o que está ouvindo. Repito, indouto é aquela pessoa que tem dificuldade de aprender. Indouto é aquela pessoa que tem dificuldade de entender uma palavra, uma mensagem ou alguma coisa semelhante. Porque tu, de fato, dás bens as graças, mas o outro não é edificado. Paulo diz: dou graças a Deus, porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja, escute bem, Paulo dizendo, contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outras línguas. Preste atenção, povo de Deus. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas, mais do que todos vocês, ou mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com entendimento, para instruir ou ensinar, ou edificar, ou exortar outras pessoas a falar 10.000 palavras em outras línguas. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, para instruir ou ensinar outras a falar 10.000 palavras em outras línguas. Nós vamos terminar praticamente, mas 1 Coríntios 14 diz essa mensagem. Ou seja, eu não estou aqui para dizer que é errado
é pecado falar em línguas nos cultos? Não, lógico que não. A Bíblia não menciona isso. Mas também não prepara uma igreja. Mas também não prepara a igreja do Senhor. Não prepara ninguém. Eu posso falar em outras línguas, mas se eu quero edificar a igreja, para que eu vou falar línguas estranhas para a igreja? Se eu não souber interpretar, ou se não tiver um intérprete para interpretar o que eu estou falando. Porque a palavra da profecia, que é a palavra que a igreja entende, exorta, ensina, né? A palavra da profecia, ela exorta, ela ensina. A palavra da profecia, como diz aqui, ela ensina a igreja a ser edificada, exortada. Ela ensina a igreja a ser exortada, edificada e consolada. Se tem algo que a igreja precisa hoje, é ser edificado, exortado e consolada. Exortada, edificada e consolada. O problema é que a igreja do Senhor hoje não está conseguindo ser nem edificada, nem exortada e nem consolada. Por quê? Porque a gente vai na igreja, você às vezes vai na igreja, só escuta línguas estranhas, profecia, revelações fora do texto e do contexto da Bíblia, da palavra de Deus. Então, irmão, se eu não entender o que eu estou ouvindo, é como o som da trombeta, da flauta e da cítara, que toca em vários lugares. Eu não sei decifrar aonde está tocando. Você pode observar que vários sons, quando tem vários sons, várias músicas tocando no seu lugar, você fica estagnado, você fica sem entender nada, até perturba, né, o ouvido da gente, né? Quando você escuta um estrangeiro falando com você, né, eu lembro que eu passei numa cidade que só tinha índio, aqui no Mato Grosso mesmo, e o índio, aquele índio lá da profundeza das aldeias, eles não falam nosso português. E teve uma vez que segundo um dos índios que falava português, ele se irritou comigo, começou a falar umas palavras indecentes comigo, né? Não palavras assim, palavras de uns nomes profanos com a minha pessoa. E eu não entendi nada. Aí o outro índio falou assim: pastor, ele falava português, o outro índio, ele disse: pastor, ele está xingando o senhor. Ele ia me xingar todinha e eu ia concordar, mesmo sem saber o que está falando. Ou seja, o índio estava me xingando e eu confirmando que eu era tudo aquilo que ele estava falando. Por quê? Porque eu não entendia nada. Quando veio um índio que sabia interpretar para mim o que ele estava falando, aí eu comecei a falar com o índio e aí a gente começou a se entender, né? Então assim, irmãos, é como diz a Bíblia, se não tiver alguém para traduzir para mim, aquele que está falando comigo se torna um estrangeiro para mim, né? É o que está aqui na Bíblia, no versículo 11 de 1 Coríntios 14. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala a mim, e ele estrangeiro para mim.
1 Coríntios 14, 11. Se eu ignorar, ou seja, o que é se eu ignorar? É se eu não entender o significado da palavra que está sendo passada para mim. Serei como estrangeiro para aqueles que estão falando para mim, e eu estrangeiro para eles. Eu quero dizer para você, pastor, irmãos, que prega no altar, essa falação de línguas no altar, sem você saber traduzir e sem ter o intérprete, virou um costume de doutrinas humanas. É igual aquela palavra, né? Vamos adorar. Aí começa a cantar. Não. Adoração, irmão, é tudo que eu dirijo de bom para com Deus. Seja cantando, seja orando, seja obedecendo, seja fazendo algo para agradar a Deus. Tudo isso é adoração. Eu espero que os irmãos tenham entendido que eu não estou aqui para falar contra falas em língua na igreja, mas dizer para você, ou para vocês que nos assistem, que não tem sentido eu falar em línguas se eu não souber interpretar o que estou falando, ou se não tiver um intérprete da palavra que eu estou pregando. Alguma dúvida? Comenta aí abaixo do vídeo, que nós vamos responder a todos os meus irmãos, tá bom? Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus, e até a próxima, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe.